Olá pessoal guloso, hoje vamos preparar uma torta de chocolate bem molhadinha, muito fácil de fazer e que tenho certeza que vai agradar muita gente. Vamos preparar um bolo super molhadinho com 240 gramas de farinha, 15 gramas de fermento químico ou fermento em pó, 75 gramas de cacau em pó, 5 gramas de bicarbonato de sódio, 175 g de cacau em pó, 5 g de bicarbonato de sódio e 175 g de açúcar branco. Também 220 gramas de açúcar invertido ou de mel, serve qualquer um dos dois para vocês. 210 ml de leite e a mesma quantidade de óleo, além de 3 ovos tamanho L. E vamos preparar um creme ou ganache de chocolate com 500 gramas de chocolate e outros 500 de creme de leite. Se quiserem, podem adicionar também uma colherzinha de açúcar invertido. A mistura do bolo é muito simples. Você só precisa colocar em um recipiente grande a farinha, o açúcar e o fermento químico. Aqui também temos o bicarbonato de sódio, claro, o cacau em pó, que lembro a vocês que é cacau em pó puro. Nada de café da manhã com açúcar. Bom, uma vez que adicionamos todos os ingredientes, vamos mexer algumas vezes até obter um pó de cor uniforme. Se vocês fizerem como eu, é até melhor. Procurem um recipiente ainda maior, porque me parece que o que eu peguei não era grande o suficiente. Bom, eu passei para este recipiente um pouco maior e adiciono o leite. Também o açúcar invertido, que se vocês não sabem preparar e não têm onde comprar, tem um vídeo no Golossolândia que explica como fazer facilmente. E se não, vocês podem simplesmente usar mel. Uma vez que adicionamos, já viram? Pegamos os mesmos batedores e vamos mexendo até que vá se formando um creme uniforme. É bem simples. Por outro lado, vamos pegar os ovos e adicionar o óleo. Vamos bater bem isso para gerar um creme totalmente espumoso. Vocês podem usar um garfo, um batedor manual ou, se tiverem à mão, um batedor elétrico como este. Assim vocês terminam em 1 minutinho. Olha, já está tudo batido, então perfeito. E agora vem o truque de hoje. Simplesmente é só fazer isso. Colocamos os dois recipientes com os dois cremes, um perto do outro, e começamos a bater o creme de chocolate. Estão vendo? Agora vamos adicionando devagar, em forma de fio, o creme de ovo e óleo. Ao se unir aos poucos, vai se integrar perfeitamente e muito rapidamente. Praticamente já está pronto, só mais um pouquinho e está feito. Uma vez misturado perfeitamente, vamos preparar o molde. No meu caso, peguei um de 23 centímetros de diâmetro. O que eu faço é untar bem com manteiga, tanto o fundo quanto as laterais. E a isso vamos adicionar um pouco de farinha, como dizem tecnicamente. Enfarinhar a forma. Colocamos um pouco de farinha dentro e balançamos até que fique um pouco esbranquiçada por toda a superfície, tanto nas paredes quanto nas laterais. Uma vez bem enfarinhado, o que fazemos é adicionar o creminho dentro. E graças a esse processo ele vai desenformar perfeitamente. Vamos lá, com a ajuda de uma espátula, aproveitamos até a última gota de sabor. Vamos, tudo para dentro. Pré-aquecemos o forno a 160 graus e colocamos lá dentro. E vamos assar até que, ao espetar com um palito, ele saia limpo. Aí está, no meu caso demorou 50 minutos, mas isso varia bastante dependendo da forma que você usar e do forno. A questão é essa, você espeta um palito e se sair limpo, está pronto. Agora pegamos o creme de leite fresco e, se quiser, pode adicionar um pouco de essência de baunilha. Isso é totalmente opcional. E também uma colherzinha de açúcar invertido. Também é opcional, mas dá um pouco de brilho. Agora também adicionamos o chocolate e levamos para o banho-maria. Ou seja, você coloca a panela dentro de outra com água fervendo. Mexa de vez em quando até obter uma mistura de chocolate totalmente uniforme e brilhante. Depois vamos reservar mais ou menos um quarto dessa mistura na geladeira para que vá endurecendo. Enquanto isso, vamos prosseguir com a montagem. O que vamos fazer é cortar o bolo em 2 discos iguais.
Vocês podem fazer isso com uma faca, com um aparelhinho desses, ou com o truque do fio dental que eu ensinei em outros vídeos. Depois, com a ajuda de uma faca de pão, vamos cortar essa barriguinha que sempre se forma nos bolos. Perfeito para que fique mais ou menos retinho. Mas não jogue fora, porque vamos aproveitar para decorar. E separamos esses 2 discos suculentos de pão de ló. Embora esse pão de ló seja muito úmido, eu recomendo dar esse toque. Ainda com o chocolate bem quente, umedecemos um pouco por cima. Vamos fazer isso nas 2 camadas do pão de ló, e isso vai dar um toque extra de sabor. Pois é, despejo parte do chocolate ainda bem quente, e com a parte de trás de uma colher, eu espalho para que todo o pão de ló fique bem molhadinho. Primeiro com um dos discos e depois com o outro. Que eu tenho aqui, vamos pegar o outro e fazer a mesma operação. Um fiozinho do chocolate, bem quentinho, bem quentinho. Vou colocar assim de colheradas, para não derramar nada fora, e depois a gente espalha direitinho. Esse processo, que parece uma bobagem, é muito simples, e é a maneira de deixar ele bem molhadinho com um sabor forte de chocolate. Agora eu pego aquela parte do ganache de chocolate cremoso que preparamos e eu disse que ia guardar na geladeira para endurecer. E vamos colocar aqui sobre o disco, que é a base da nossa torta. Como está mais denso, vai ser fácil espalhar e deixar uma camada levemente grossa. Espalhamos para ter uma camada uniforme por cima. E agora vamos cobrir com o outro pão de ló. Aí está, perfeito. Como vocês podem ver, a parte de cima do bolo fica virada para baixo e a base do meu bolo vai ser a parte de cima da nossa torta. A razão é que ela vai ficar sempre mais retinha e assim teremos um bolo mais bonito. Agora eu coloco tudo sobre uma grade e vou colocar a cobertura de chocolate. Olha só que aparência isso tem, minha nossa, que delícia! Depois que espalhar por toda a superfície, damos umas batidinhas assim para tirar algumas bolinhas e para que o chocolate fique bem assentado. Depois vamos passar chocolate ou ganache, ou como você quiser chamar esse creme, nas laterais, com a ajuda de uma colher. É bem simples, vem? Simplesmente vai deixando escorrer, pintando a lateral colherada por colherada e logo você vai ter todo o bolo prontinho. Vamos lá, continuamos cobrindo as laterais e facilmente terminaremos. Agora que já cobri tudo com chocolate, vou separar um pouquinho para mostrar para vocês o que tem embaixo. Coloquei uma folha de silicone, mas serve também um papel manteiga, por exemplo. E o legal disso é justamente aproveitar o chocolate que foi derramado. Eu volto a colocar na panela. Guardamos de novo junto com o que sobrou, assim podemos aproveitar para outra vez. No final, cozinhar em casa tem suas vantagens e sobram coisas gostosas que servem para outros usos. Além disso, se tiver algum problema ou ficar com pouco chocolate em alguma parte, pode passar mais uma camada. Muito bem. Depois vamos decorar e para isso vocês já viram que eu peguei aqueles pedaços de bolo que tinham sobrado. Aquela parte de cima que a gente tinha cortado há pouco com a faca, eu já piquei bem. Agora vou usá-la para dar um toque de textura ao nosso bolo. Simplesmente coloquei esses pedacinhos de bolo por cima, fazendo tipo um círculo, e agora vou fazer o mesmo. Como vocês podem ver pelas laterais. Como está coberta com creme de chocolate ainda quentinho, vocês veem que só de pressionar um pouco, essas migalhas de bolo grudam e você consegue um bolo tão espetacular como esse. Vocês não estão com vontade de experimentar? Vocês querem ver como ficou por dentro? Bem suculento, bem suculento. Olha só que aparência, meu Deus. Hoje, o bolo de chocolate molhadinho com o qual vocês estavam sonhando. Aproveitem. Só me resta lembrar vocês de se inscreverem, porque todas as quartas e sábados vocês terão uma nova receita doce. E se vocês gostaram do vídeo, podem me dar um like e compartilhar nas suas redes sociais. Ademais, sintam-se à vontade para comentar ou perguntar o que desejarem abaixo.